o BNDES também participou de forma indireta do pagamento de propina, é isso? Sim. Para mim, eram essas as perguntas que eu gostaria. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Fábio. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Sérgio Vidigal. Senhor presidente, Marcos Rota, queria cumprimentar aqui o senhor Dalto Avancini, ex-presidente da Camargo Correia. Senhor Dalto, o jornal o Globo, em publicação do dia 2 de abril de 2015, informou: o presidente da Camargo Correia, Dalto Avancini, confessou à Justiça que a empresa pagou propina para executar obras da Ferrovia Norte-Sul, nos mesmos moldes das operações que foram feitas com os contratos da Petrobras, inclusive com formação de cartel entre as empresas. O senhor admitiu que o esquema irrigou os cofres de partidos políticos e agentes públicos. As declarações foram feitas em depoimento de delação premiada aos investigadores da Operação Lava Jato. Na Norte-Sul, a empreiteira participou de contrato no valor de 1 bilhão, assinado em 2010 com a Valec, estatal ligada ao Ministério do Transporte, que administra as ferrovias brasileiras. Em outra parte da reportagem, é informado: a Avancini detalhou a existência na Norte-Sul de um esquema similar ao Clube das Empreiteiras, que determinava quais empresas venceriam as licitações da Petrobras. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao senhor. Houve influência de autoridades do Executivo, do ex-presidente Lula, para a liberação destes valores? Veja bem, há um erro nessa informação, porque não fui eu quem falei de Ferrovia Norte-Sul. Acho até que existem pessoas falando, mas não fui eu, né? Quer dizer, então o Globo, essa informação não é verdadeira, não fui eu que fiz denúncia, eu não trabalhei com a Norte-Sul, não participei de negócios com a Norte-Sul, então o nome que colocaram aí está equivocado, não fui eu que falei sobre Ferrovia Norte-Sul, e a Norte-Sul não faz parte do meu acordo de delação. Não faz parte do acordo de delação do senhor? E o senhor sabe informar-se desse total de 1 bilhão do contrato mencionado na reportagem? O senhor sabe dizer quanto foi o financiamento do BNDES? Não sei. Não? Não sei. E como foi formado o Clube das Empreiteiras? De quem partiu o pontapé inicial para a formação do Clube das Empreiteiras? Bom, eu posso reportar sobre o que eu participei, que foi no caso da Petrobras, que eu também não participei da formação, mas eu sei como funcionava. Não me parece que haja, né, esse clube, assim, no fundo você pega as grandes empresas e elas se juntam onde interessa para elas, né? Então esses acordos que haviam na Petrobras já existia, né, um grupo de empresas que se conversavam e a partir daí que elas formaram e que depois se deu esse nome de clube aí, né? Quer dizer, mas não existia, ele era focado naquele projeto, naquele grupo de projetos que a gente trabalhava na Petrobras, né? Esse clube das empreiteiras, senhor Dalto, que determinava quais empresas venceriam licitações de obras públicas, tinha um presidente desse clube? Não. Na Petrobras, não. Não tinha presidente do clube, não. Não? Não. Não tinha um responsável pelo clube? Não. Até porque nenhuma empresa aceitaria que tivesse alguém que determinaria qual seria, né? As empresas tinham, em geral, né, os executivos das empresas que participavam das discussões e, em conjunto, se decidiam, né? A função do que se chama clube era exatamente fazer os acordos para os projetos, né? E não tinha ninguém que coordenava esse clube? Não. Especificamente? Não, especificamente não. E por último, eu gostaria de saber do senhor se o nome quadrilha organizada, cujo principal objetivo era vencer licitações públicas pagando propina, substitui bem o nome de clube das empreiteiras? Não, acho que isso é uma agressão às empresas que talvez se justifique diante desse quadro, mas não era esse o objetivo, né? Essas empresas não tinham, o objetivo eram objetivos de mercado aí que as empresas juntas tentavam tirar proveito. Mas o senhor acha que era correto? Não era correto, tanto que eu Então poderia ser chamado de quadrilha? Não. Aí uma denominação se dá a que se quiser. Senhor Dalto, o diretor da ONG Transparência Internacional, senhor Pascal Fábio, em entrevista ao Estadão no dia 7 de julho de 2015, ele disse: escândalos estão explodindo na mídia. Ficou visível
ficou mais visível o tamanho astronômico do dinheiro desviado. Se você pensar o impacto dessa verba distribuída para a população, é incrível. Chegou ao ponto crítico onde o tamanho e as implicações em negócios e instituições públicas, políticas, ficaram insustentáveis. Não se pode ignorar. É uma questão de justiça social. Mas combater corrupção nunca é o bastante. Afirmação do senhor Pascal. Ela é como um iceberg, tem sempre mais abaixo. No final das contas, esta é a metáfora. Expõe a corrupção que ela vai derreter. Hoje vemos vários setores da economia que estão sendo financiados pelo BNDES. Em quase todos, ouvimos falar, e muitos deles, de corrupção. E a gente pergunta, né, como acreditar em todos os financiamentos do BNDES são feitos apenas por critérios técnicos. E eu gostaria de fazer duas perguntas ao senhor. Quais foram os setores em que a Camargo Corrêa pagou propina para atuar? E se todos esses setores de financiamentos, de empreendimentos, tinham financiamento do BNDES? Bom, os que eu conheço, a questão de pagamento, foram os que eu coloquei na minha delação, quer dizer, que teve no setor elétrico, no setor de óleo e gás, aí que eu tive conhecimento diretamente disso. E esses casos necessariamente não tinham financiamento. Alguns projetos têm financiamento do BNDES, mas quem toma esse financiamento são as empresas contratantes, né? Como eu já falei anteriormente. Mas o senhor sabe informar se de todos esses tinham financiamento do BNDES? Não sei se todos, mas a grande parte sim, né? O senhor podia citar alguns deles? Belo Monte, a refinaria do Nordeste, outros, o próprio Comperge parece que tem financiamento do BNDES, né? Quer dizer, que esses mega projetos exigem muito recurso e acaba tendo uma participação do BNDES. Né? Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Sérgio. Concedo a